Eu vou chamar para o palco agora o meu colega Isidoro, né? Ele vai estar falando um pouquinho sobre Holy Land. Eu vou deixar ele falar um pouquinho para vocês sobre essa outra solução de áudio. Valeu, meu. Como é que funciona aqui? Só o verdinho. Beleza. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Eu sou o Guilherme Isidoro. Eu sou o desenvolvedor da marca Holy Land, aqui do Brasil. E para começar falando um pouquinho da Holy Land, é uma marca que surgiu em 2013, na China, Shenzhen. E é uma marca que, em pouco tempo, ela ganhou muito o público, isso muito por causa da qualidade dos nossos produtos. Nós temos algumas gamas, né, entre eles microfones, intercoms, que eu já vou falar um pouquinho mais, transmissão sem fio, câmera também focadas para live. Enfim, a gente está com o nosso leque cada vez aumentando, cada dia mais. E, basicamente, a Holy Land no Brasil, ela é uma coisa muito legal. Assim, eu entrei há pouco tempo na empresa, mas uma coisa que eu percebi é que a nossa comunidade é algo muito forte, né? Porque se você abrir seu Instagram nesse exato momento, eu tenho certeza que, sei lá, cada 10 vídeos, 7 para 8 usam os nossos microfones, que hoje em dia a galera já denominou como microfone da bolinha, né? Esses são os nossos. Então é muito legal ver que a grande gama de filmmakers, de produtores de conteúdo, estão utilizando os nossos produtos em peso. E não só isso, a Holy Land ela também proporciona para outros tipos de segmento. Então, Netflix utiliza os nossos intercoms, também utiliza os nossos transmissores. As possibilidades elas são imensas. E isso, como eu falei, nós somos queridinhos por mais de 1 milhão de usuários, né? Nós tivemos um grande boom dos microfones, principalmente na época da pandemia, em que a produção de conteúdo ela começou a ser algo estritamente avançada. E a gente trouxe também um novo tipo de questão, que é os equipamentos cinematográficos eles já têm um valor muito caro, né? Eles já vêm de fora, eles vêm para cá, tem uma questão tributária, e a Holy Land ela conseguiu democratizar muitos segmentos. Por isso que hoje, principalmente para uma produtora, para uma equipe que está começando, ou para uma equipe que já está avançando, eles já utilizam os equipamentos da Holy Land no dia a dia. E a nossa missão, como eu falei, é transformar as filmagens de uma maneira muito fácil. Nós não queremos que vocês se preocupem em como usar os equipamentos. Deixa com a gente. Os nossos equipamentos eles são super fáceis de usar. A maioria, simplesmente, é plug and play, já está funcionando já. E também a gente tem uma missão social muito grande. A gente não quer ser só mais uma empresa que vem aqui, consome da população brasileira e depois sai. Não, nós temos trabalhos educacionais, nós estamos apoiando algumas universidades, alguns projetos sociais com os nossos equipamentos, porque a gente entende que a base é a garantia de um futuro não só utilizando os nossos equipamentos, sim, e consumindo os nossos produtos, mas uma base bem estruturada e preparada para o nosso mercado. E aqui é um pouco da nossa visão dos nossos últimos eventos, assim. Esse aqui foi na Semana ABC, justamente uma linguagem jovem, uma linguagem que está aí para todo mundo, né? E esse é o nosso slogan, Made to Inspire, realmente inspirar cada um de nós e cada um dos nossos clientes a continuarem consumindo e fazerem parte da família. E daqui são algumas fotos da Semana ABC. Aquele sou eu e o Johnny. E os nossos eventos, eles são bem interessantes também porque, provavelmente vocês viram, nós fizemos um evento terça-feira, de noite, estava no frio e garoando, e a gente estava com uma expectativa um pouco alta. A gente estava esperando entre 100 a 150 pessoas. No final mesmo, foram mais de... Esse aqui é do outro evento. Foram mais de 300 pessoas no espaço. Isso mostra só o quão grande a Holy Land está, principalmente perante o público, né? E essas outras fotos são os nossos outros workshops que a gente faz. Então, você pode ver que é um público bem diverso mesmo, porque, de fato, a Holy Land está aí para qualquer tipo de público. E agora, vamos falar um pouquinho sobre os nossos produtos e explicar um pouco, né? Porque às vezes a gente vê, para que serve isso, para que serve aquilo? Por isso que eu convido cada um de vocês também a passar no nosso setup de demo lá em cima, justamente para vocês compreenderem 100% sobre os nossos produtos. Mas, primeiramente, eu vou falar do nosso sistema de intercom, que é o que eu estou usando nesse momento, que basicamente é um sistema para você comunicar com a equipe. E para que ele é importante?
Eu não sei vocês, mas quando eu participava de gravações, principalmente aquelas mais de iniciantes e tal, era muito por mensagem. Eu mandava uma mensagem do WhatsApp ou gritava: fulano, abaixa a luz, arruma a câmera. E hoje em dia já não dá, né, pessoal? Então, nossos sistemas de intercoms, você consegue comunicar com a sua equipe. Simplesmente você abaixa, você já está falando, você sobe, você está mutado. Então, tem uma comunicação muito clara no set. Para quem é indicado os intercoms? Basicamente para todo tipo de filmagem, mas no caso o Solidcom SE, ele é o nosso de entrada. Então ele tem um custo abaixo, se comparar com outros modelos da Holy Land, e tem uma qualidade excelente também. O engraçado é que, por exemplo, a galera fala assim: nossa, o SE é o top de linha? Eu falo: não, ele é realmente o de entrada, pela qualidade, não só de estética, né, de material, mas também pela qualidade de transmissão de áudio, né, com uma baixa latência, também tem um cancelamento de ruído. Então, em lugares muito barulhentos, você ainda assim consegue ter uma comunicação clara com a sua equipe. Por exemplo, o SE ele é muito vendido também para as igrejas, né, porque ele, como eu falei, ele tem um custo reduzido, ele tem um cancelamento de ruído no microfone. Então, em lugares, por exemplo, com bateria, às vezes o cara está operando do lado da banda, mesmo assim ele vai conseguir se comunicar com a equipe sem problema nenhum. E o alcance dele é até 350 metros, então é daqui até a outra ponta. Claro que quando começa a ter muitas barreiras, isso reduz um pouquinho, mas também não estraga muito a potencialização do microfone. A bateria dura até 9 horas, a bateria é interna. Na verdade, você consegue tirar. E a frequência ele trabalha em 1.9 GHz. Aí, avançando um pouco, a gente tem o Solidcom C1 Pro. Esse é para um público um pouco... um público que trabalha mais em shows, em ambientes que precisam de uma qualidade ainda melhor em relação ao SE, e eu vou explicar o porquê. O C1 Pro, primeiramente, ele consegue ter um alcance de até 8 intercoms, 8 radinhos simultaneamente. Na verdade, o SE ele é limitado. O SE não avança além disso. O C1 Pro, com o Roaming Hub, você chega até 20. Então, você aumenta o escopo do seu equipamento. Ele tem uma construção mais robusta. Vocês vão ver lá em cima também que você pode dobrar ele e, mesmo assim, não vai quebrar. E ele tem canais também. Você pode ter até 6 canais. E por que é importante ter esses 6 canais no intercom? Se você estiver num show, ou numa gravação, ou num culto, enfim, você pode ter canal de direção, produção, fotografia, tudo isso no mesmo ecossistema. Você consegue ter ainda mais possibilidades na sua comunicação. E agora, mudando um pouco de assunto, do outro escopo de equipamento, nós temos a linha Pyro. A linha Pyro é um transmissor de imagem. E explicando para quem não tem um conhecimento do que é um transmissor de imagem, basicamente sem fio, é basicamente o seguinte: você tem uma câmera e você tem uma TV. Em vez de você ligar um cabo HDMI, você corta esse cabo, você coloca um Pyro aqui e um Pyro ali. É um sistema sem fio, transmissão de imagem sem fio, focado para gravações. Então, por exemplo, você conecta um transmissor na câmera e um receptor no monitor, e você consegue ter uma imagem sem fio em tempo real. E esse daqui é o nosso produto que está mais vendendo, que é a linha Pyro. E ele consiste em um monitor, que é basicamente o Pyro 7, que ele recebe a imagem e transmite também. Ou seja, se você não quiser ter conectar em alguma TV ou monitor, você consegue ter o Pyro 7 para você visualizar a imagem em tempo real. E na sua câmera, você também consegue colocar um outro Pyro, porque ele também transmite a imagem. Então, se você tiver 2 Pyros, 2 monitores, você consegue mandar e receber a imagem. Ao lado temos o Pyro H, que é um outro transmissor. É a mesma coisa, só que ele não tem o recurso do visor. E esse é o Pyro S. E aí ele trabalha numa questão de dual band. E o que é o dual band? Ele trabalha em 2.4 ou 5 GHz. Em lugares com muitas paredes, muitas interferências, como, por exemplo, esse lugar aqui, ele não vai trabalhar em 5, ele vai trabalhar em 2.4, que é um sinal mais robusto, que consegue passar mais paredes. Claro que você vai abrir mão um pouquinho do alcance. Mas o 5, por exemplo, ele te possibilita que você alcance até 400 metros de alcance em uma área aberta.
Isso possibilita muitas coisas e muitas utilizações. E aí um pouco das características, ele é um transmissor e receptor, 400 metros de alcance, e esse transmissor e receptor, ele também tem uma possibilidade de até 4 receptores simultâneos. Então, se eu estou transmitindo numa câmera, eu consigo mandar o sinal para um outro receptor, para um outro PyroSet e, por exemplo, para um iPad, porque a gente tem um aplicativo. Então, olha as possibilidades e as usabilidades dos equipamentos da Holy Land. Como eu falei, é um transmissor para 4 receptores, e ele também transmite a 4K 30 quadros. E esse daqui, como eu falei, ele é o PyroS. A grande distinção entre ele e o PyroSet, como eu falei, é a questão do visor. E entre ele, o PyroS e o PyroH, é que o PyroH ele é apenas HDMI. Então, o PyroH ele é mais de entrada, comparado com o PyroS, que também tem a saída SDI, para câmeras mais robustas. E é claro que não dá para continuar ou terminar a palestra sem falar dos nossos microfones, né, que são os nossos carros-chefes. Por exemplo, ano passado a gente vendeu mais de, se não me engano, 1 milhão em microfones, principalmente da linha M2. Só que agora a gente está com umas outras novidades. Por exemplo, nós estamos lá, inclusive vocês podem testar ele lá em cima, lançou nesse evento que eu falei em julho, o Lark Max 2. Esse daqui está sendo o do momento, assim. Por quê? Primeiramente, a Holy Land ela já era conhecida muito bem dos nossos microfones pelo cancelamento de ruído. Então, em lugares muito barulhentos, às vezes não dá para se ouvir. Os nossos microfones eles já eram muito bons em relação a isso. Só que a gente aprimorou ainda mais. Então, agora o Lark Max 2 está com cancelamento de ruído por IA. Então, a IA entende o ambiente em volta, você tem até 20 levels de redução de ruído. Então, em 20 níveis, ele consegue entender onde está a sua voz e onde está o ruído externo e fazer essa limpeza para você. Testing, está lá em cima, depois vocês testem à vontade. Ele tem gravação interna, então você não precisa de um celular, você não precisa de uma câmera para gravar esse áudio. Ele tem gravação interna também no microfone. Ele tem um monitoramento sem fio, porque o que acontece? Quando você tem um gravador, geralmente você precisa de um fone de ouvido para fazer essa monitoração. Só que fone de ouvido com fio, grande chance de você tropeçar, ou esbarrar, ou até mesmo comprometer seu áudio por causa da conexão. Só que agora, com o monitoramento sem fio, você faz isso ainda com uma liberdade maior. É isso que a Holy Land busca. Ela busca que você tenha tranquilidade na sua gravação. Ele te possibilita 32 bits float, uma profundidade de áudio maior. Então, para quem trabalha na pós, o áudio é uma mão na roda para ele. Ele é super leve, vocês podem ver lá em cima também, super leve, um design ergonômico também, e ele tem 4 microfones para um receptor. Então você pode conectar 4 pessoas, microfonar 4 pessoas ao mesmo tempo para um receptor só. Então as possibilidades elas aumentaram num podcast, numa entrevista, enfim, as possibilidades elas são ilimitadas. E você consegue até 36 horas de gravação com um case de carregamento. Porque esse case aqui, que é a caixinha no qual o microfone fica gravado, ele também carrega. Só que aí, como eu falei, a Holy Land ela pensa em todos os tipos de mercado. O Lark Max 2 ele é para um público mais avançado, um público que precisa trabalhar o áudio na pós, enfim. Mas a gente sabe que o mercado está mudando muito. Hoje em dia, os produtores de conteúdo, os mobile makers, eles estão aí, estão vindo forte. Então, a Holy Land, pensando nisso, ela ainda trouxe o outro microfone, que agora é o Lark A1. Que esse, enfim, é o que está explodindo também. E a grande questão do A1 é que agora ele é só para celular. Então, o filmmaker, enfim, o profissional que não precisa mais, que não utiliza tanto uma câmera, ele pode ter só o A1, vai captar o áudio com uma qualidade excelente, né? Por exemplo, ele também tem cancelamento de ruído por IA, só que agora são só 3 níveis, mas que é o suficiente para a maioria dos casos. Pelo aplicativo, você consegue fazer o ajuste do ganho, então se estiver muito estourado ou não. Só que, na verdade, nesse microfone aqui, você nem vai ter tanto problema, porque ele tem uma opção de auto-clipping. O que seria isso? Por exemplo, você está gravando um vídeo e aí passa uma moto.
essa moto vai estragar o seu áudio se você não tiver com um microfone bom. Agora, com a 1, ele pega esse período que a moto passou e ele diminui. Não vai estourar o seu áudio. Inclusive, faça um teste também, tá lá em cima. É um recurso que a galera tá gostando bastante. E aí as pessoas me perguntam, qual que é o melhor, qual que é o pior? Enfim, a Holy Land ela não tem um melhor ou pior. Nós temos cada microfone para um tipo de cenário. Então, cabe a gente entender a demanda do cliente ali. E, enfim, a Holy Land tá aí para isso, para atender e facilitar e democratizar o uso dos equipamentos, que é uma coisa que a gente já vem fazendo há um tempinho. Aí aqui tem as redes sociais da Holy Land, para vocês acompanharem também. E ali do lado está o meu, se vocês quiserem fazer algum teste, estamos aí para isso, né? Testes, demos, enfim, feiras, estamos à disposição. E muito obrigado, pessoal. E obrigado a Dealer também pelo espaço, a Luana, enfim, a galera. Obrigado aí.